O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, palavra é ressurreição. Esta celebração de hoje, nesta manhã, neste domingo, se une às alegrias da noite da Vigília Pascal, do Sábado Santo, quando foi detectado que o túmulo estava vazio. O evangelista São João, ele trata com detalhes esse momento. E a própria palavra que nós ouvimos agora nos traz símbolos, mas muito mais do que símbolos, nos traz sinais profundíssimos desta ressurreição do Senhor, dentre os quais vamos lembrar.
No primeiro dia da semana, como hoje, domingo, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Assim começa o evangelho de hoje. Mas as informações que se seguem são fundamentais para entender todo este processo. Primeiro, ela sai de madrugada, na escuridão, naquela perspectiva de quem ansiosamente quer ver pelo menos o corpo do Senhor, para lhe prestar o devido respeito, a devida honra. Assim a gente às vezes fica a pensar em pessoas que muitas vezes esquecem dos seus falecidos, respeitando as opiniões de cada um, como nós devemos respeitar. Mas um gesto que nós vimos no Evangelho vai dizer que Maria Madalena foi ver o corpo do Senhor, queria vê-lo, queria certamente dar o devido respeito e honra. Há pessoas que perdem este sentido. Acredita que na ideia da ressurreição não se pode mais respeitar a matéria, e não é assim. Foi templo de Deus, templo do Espírito, habitou a vida. Há pessoas que abandonam os seus nos cemitérios como se fosse um lixo, ou fosse um depósito. É claro que a matéria não é maior do que o espírito, mas nós não devemos desrespeitar a matéria. Maria Madalena sai depressa, de madrugada, para ver o corpo do Senhor, e quando chega lá, para ir lá no túmulo, para ver, na verdade ela queria estar ali para... E a pedra não está mais. Maria Madalena foi a primeira testemunha do fato, mas ela não tinha percebido. E ela sai correndo para avisar aos discípulos o que tinha acontecido. Mas agora vocês vão perguntar certamente: mas padre, se Simão tinha negado Jesus e estava longe da cruz, por que que ele estava perto de João? Será que ninguém nunca perguntou sobre isso? Pedro não estava nos passos da paixão, não estava na cruz. Pedro tinha negado Nosso Senhor na noite anterior de sua morte. Pedro ali, como testemunha da ressurreição, começa o processo de juntar os caquinhos daquilo que ele tinha destruído com a negação. Aí Maria vai dizer a notícia: olhe, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. É aquela ideia. Ela foi encontrar a matéria e esqueceu ou não entendeu o mistério. E aí Maria diz a Pedro e ao discípulo amado, os dois correm juntos. João, mais ligeiro, que é jovem, chega primeiro, ele para e diz: Pedro, entra. Praticamente foi assim. Agora é a sua vez. Olha lá. Pedro entra, mas ainda incrédulo, com aquela ideia muito vaga, olha e viu só as faixas de linho no chão. E não disse mais nada. Na hora da ressurreição, só o amor permanece firme. Pedro ainda incrédulo, talvez naquela situação ainda muito conflitante consigo, porque sabia do erro que tinha feito. Entra, olha e não diz nada, não entende certamente. Aí entrou João, o outro discípulo, que tinha chegado primeiro, mas tinha deixado Pedro passar. A palavra diz: ele viu e acreditou. Esta palavra, ele viu e acreditou, é profundo, porque a cegueira de Pedro, que não percebeu o fato, só conseguia se enxergar pela claridade do amor, porque ali não cabia mentira, ali não cabia negação, ali não cabia
infidelidade, ali não cabia nenhuma atitude de desrespeito, ali cabia o amor, e só o amor enxerga além. Foi o amor que trouxe Maria Madalena ainda de madrugada, porque não quis esperar o dia clarear, porque quem ama se antecipa. Meus irmãos, na ressurreição só o amor prevalece. Olha que coisa bela temos aqui. Na ressurreição só vai prevalecer o que de bom a gente fez. O que é ruim, o que é negativo, o que é destrutivo, o que é divisor, aquilo que não presta, nos cega e nós não conseguimos entender os mistérios de Deus, assim como Pedro não entendeu. João entra, olha e acredita. Repito, porque só o amor consegue desvendar os mistérios de Deus e, sobretudo, o grande mistério da ressurreição. Se ainda nós não acreditamos na eternidade, é porque nós ainda não estamos amando os projetos de Deus. Se ainda temos tanto medo da morte, é porque nós também somos covardes em relação à nossa fé. Temos muito que resolver. Na verdade, o medo não é da morte, o medo é exatamente do que nós estamos fazendo e do abandono de Deus que muitas vezes a gente faz, da negação a Deus como Pedro, que a gente constantemente pratica. Então, na ressurreição, só as características do amor prevalecem. Que possamos, nesse tempo pascal que estamos iniciando agora, buscar estes caminhos, adiantar-se como Madalena, apressar-se como os discípulos, mas sobretudo olhar com os olhos do amor. A pedra que impede a nossa ressurreição só vai ser retirada com a força do amor, com nenhuma outra força, com nenhum outro tipo de ação, só o amor e mais nada.